Fala, nação corintiana, ótimo dia aí pra gente. Bora pro react do Samir Carvalho, café no setorista, garro de saída. Quem é o espião que deu um furquinho quase de graça para o Bahia? Descobriram quem é ele? Diretoria está rachada depois daquela entrevista com a Caixa? Aviões da Fiel protestam pesado sábado contra os jogadores. Hoje com diretoria, sábado contra os jogadores, é isso mesmo? Bora pra todas as informações aí, depois eu dou minha opinião. O Samir, o que deu no assunto do furquinho, alguma novidade sobre o Corinthians, irá multar o Bahia? Cara, o Corinthians entrou com uma ação na CBF, né, pedindo a punição do Bahia. O Corinthians vai tentar levar o caso à FIFA também. E o Corinthians ele tem alegado o seguinte, o Corinthians quis deixar alguns registros nas entidades, né, do futebol. Qual o registro? O Corinthians quis dizer que foi o Manchester City que contratou. Foi o Grupo City que contratou e não foi o Bahia. Qual é a ideia do Corinthians? A ideia do Corinthians não é nem ser ressarcido agora. A ideia do Corinthians é deixar fazer o registro agora, e se por acaso o Furquim sair do Bahia e for jogar no Manchester City, por exemplo, algum clube do Grupo City lá fora, o Corinthians vai ter ali uma prova, um registro oficial, né, de uma ação mostrando que ele tinha razão. Então é isso que o Corinthians está fazendo. Acho muito difícil o Corinthians ganhar alguma causa nesse sentido agora, de ser ressarcido, enfim. E vocês não sabem, tá? Vocês não sabem o que eu descobri nesse caso também. Por isso que é bom ao vivo, acho que não vale essa informação pro Blend, mas já que o Eduardo aí lembrou, né? O Corinthians quase não ganha nada em relação ao Furquim. Preste atenção. Alguém passou informações para o Bahia, para o Grupo City, sigilosas do Furquim. Alguém foi traíra nessa história. Sabiam da multa, mas não sabiam só da multa. Sabe o que eu apurei? Isso é até exclusivo. Eu apurei que eles sabiam, a ideia do Bahia era levar o jogador sem pagar R$1. Eles pagaram 14 milhões de reais. Mas o Corinthians não ia receber nada desse valor. Sabe por quê? Porque o fundo de garantia já estava atrasado mais de 2 meses do Furquim. E vocês acreditam? Olha o Corinthians, como é difícil ir para frente as coisas lá, gente. Já estou começando até com uma informação exclusiva, tá? Olha como as coisas no Corinthians são difíceis. O Bahia tem um informante dentro do Corinthians que avisou que o fundo de garantia do Furquim estava atrasado 2 meses. Uma pessoa, que eu não vou falar quem, porque foi a pessoa que me contou, descobriu que o Bahia ia levar na mão grande, acho que foi um dia antes, ou foi uma sexta, não lembro direito como que foi, e falou o seguinte, cara, os caras vão levar o jogador de graça, vocês estão sabendo que tem fundo de garantia atrasado? Aí os caras falaram, não, dá uma olhada aí, vê se tá mesmo. Na hora que foram ver, 2 meses atrasados. Os caras, aí os caras, quanto que é isso aí? Sabe quanto que era? Pô, aqui a informação é completa, exclusiva. R$2.000. R$2.000. Os caras falaram, não, vamos gerar o... Não, tenta pagar agora, tem que pagar agora. Aí conseguiram pagar lá na hora. E aí escapou. O Bahia não sabia, que alguém descobriu, e aí o Bahia teve que pagar os 14 milhões. Se não, meu amigo, se não, nem os 14 milhões o Corinthians ia levar no caso Furquim. O Nelson, Samir, o próprio empresário pode ter passado essa informação, pode ser. Eu falei que alguém vazou, não sei quem, não vou falar que é o empresário, porque eu não sei quem passou, aliás, nem o Corinthians sabe, né? Mas... no Corinthians, assim, velho, o caso Furquim gerou muita desconfiança. Porque ele treinava já no profissional, entendeu? Aquela coisa de que muita gente que fez que não viu. Cara, o caso Furquim levantou muitas suspeitas internas dentro do Corinthians. E ainda tinha mais essa, que o Bahia sabia que o menino tinha fundo de garantia atrasado e ia levar de graça. Aí alguém descobriu, contou pro presidente Osmar Stabile, e aí eles correram para pagar e pagaram R$2.000, velho.
R$ 2.000 de fundo de garantia estava atrasado. Cara, é assim, velho. Agora eu pergunto para vocês. Pô, se atrasa um fundo de garantia de R$ 2.000 de um garoto, a base tá largada, o profissional tá largado, tá tudo largado, velho. É vergonhoso, né, o que a gente vê hoje, né, no Corinthians aí, né, de grana, né, daquilo que o Corinthians deve hoje no mercado. É uma coisa, assim, lamentável. Mas, né, ninguém tem culpa, agora todo mundo, né, tira o seu da reta, ninguém sabe quem é o culpado, e o Corinthians que se lasque. E eu acho que vai continuar assim por muito tempo ainda. Se você quiser um dia perguntar para o Augusto, ou então ligar para o Rubão, eu fui a primeira pessoa no Brasil que disse que Rubão e Augusto tinham rachado. Os Augustetes na época me chamavam de RT, você quer deixar o ambiente ruim. Qualquer um que quiser pode perguntar isso numa entrevista pro Rubão, que ele vai dizer quem foi a primeira pessoa que descobriu. Sabe o que o Rubão falou para mim? Não, não é verdade. Na época, porque ele não podia falar, mas eu informei aqui no canal. Eu fui o primeiro, quem lembra das antigas? Isso daí. Eu fui o primeiro a trazer, isso foi uma bomba que eu trouxe. Augusto e Rubão racharam. Vocês acreditaram em mim, outros me criticaram. Então agora eu vou trazer uma outra em primeira mão, tá? Não rachou. Não rachou. Mas essa diretoria do Corinthians não fala a mesma língua, alguns já, tá? Não chegou a rachar, mas Osmar Stabile e o vice Armando Mendonça não falam a mesma língua. Entendeu? Então já pega essa aí também, já vai guardando tudo aí no alforge. Hoje eu tô, né? Em vez de eu guardar pro blend para amanhã, eu tô disparando tudo aqui no Café da Fiel, né? Foi feita uma avaliação dentro do Corinthians que, se chegar uma proposta razoavelmente boa, que o Corinthians não venha a perder em relação ao Rodrigo Garro, o que eu falo, o que eu digo de não venha a perder é daquilo que o Corinthians investiu no Garro. O Corinthians, diferente de outros momentos, vai vender. Então, se pintar a proposta do Zenit de novo, o Corinthians vende. Se pintar uma proposta do River Plate, é capaz que venda. É claro que a gente fala hoje, amanhã muda de diretoria, muda tudo, né? Mas é bom a gente formar o hoje, né? Trazer o hoje para vocês. Talvez isso aconteça mais lá para o final do ano, o mais provável, né? Porque o Corinthians tem aí disputas pela frente importantes, né? Como a semifinal da Copa do Brasil. Então é provável que isso aí aconteça mais para o final do ano. E agora é a gente aguardar. Por quê? O Garro tem uma lesão crônica, todo mundo sabe dessa lesão. Ele tem uma lesão crônica, né, no joelho. Aliás, a lesão crônica ocorre nos dois joelhos. Então é algo que a gente sabe que ele mesmo declarou aí outro dia numa entrevista que não consegue fazer 3 jogos consecutivos, né? A gente sabe disso, que o joelho dele sente muita dor, né? Ele sente muita dor no joelho, né? O joelho dele não aguenta. Então, para o Corinthians hoje, se pintar uma proposta, o Corinthians vai vender. A questão é que o próprio Garro não se ajuda, né? Porque além de jogar pouco na temporada, ele ainda fica revelando essas coisas, né? Ele fica chorando aí nas entrevistas e falando que não aguenta de dor, que não está conseguindo. Então é capaz que nem cheguem mais aquelas propostas maravilhosas, né? Apesar que quando o jogador brilha no jogo, enfim, vai que ele brilha aí, e a gente espera isso, né, na semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, desperte a atenção aí do mercado. Mas hoje na avaliação, e essa é uma avaliação no Parque São Jorge, no CT Joaquim Grava, seria interessante hoje, né, negociar, vender o meia Rodrigo Garro. É uma avaliação aí que a diretoria, né, do Corinthians faz em relação ao meia argentino. Ele tem poucos jogos na temporada, né, os números dele são bem ruins, né, nessa temporada. Esses são os números do Garro, né, pelo SoftScore. Se você quiser abaixar aí o aplicativo,
baixa aí por esse QR Code, tá? Estatísticas Rodrigo Garro em 2025. Então, jogos, 26. Ele tem 50% dos jogos do Corinthians na temporada. Isso vai cair, porque ele fica um mês fora ainda, né? Ele tem 1.848 minutos jogados em 2025. São por campeonato, dividindo jogos por campeonato, né? Ele tem apenas 11 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro. Cara, isso é muito pouco. 11 jogos no Brasileiro é uma afronta. Ele tem só 6 jogos, né, no Campeonato Paulista. 6 jogos só no Campeonato Paulista, que é quartas de final, semifinal e final, né? Ele tem 4 jogos somente na Copa do Brasil, 4 jogos somente na Copa do Brasil, 1 jogo na Sul-Americana e 4 na Libertadores. Vai haver cobrança dos Gaviões no CT Joaquim Grava, tá? E não sei se é amanhã, não sei se é sábado, ou depois do jogo contra o Flamengo. Mas o que me passaram é que não vai ter nenhuma cobrança individual para atletas, né? Tipo, não vai ser não vai ter um foco em um atleta, né? Vai ser uma cobrança geral em relação ao comportamento, né, de alguns jogadores no Campeonato Brasileiro dentro de campo, né? Na visão da diretoria ali, vocês viram lá a entrevista do Alê, né? Eles acreditam que alguns jogadores escolhem, né, jogo, né, para estarem atuando, e isso tem aí deixado, né, a torcida meio grilada, né, com o elenco, e também a questão das baladas, né, já que a gente apurou que teve balada até antes do jogo contra o Sport. Não foi só a questão, né, do Corinthians, dos jogadores irem para balada, né, depois do jogo contra o Sport, né, pro Lanterna, mas também antes, né, do jogo, tá? Mas também antes do jogo aí, né, contra o Sport, numa quinta-feira, né, um grupo de jogadores que os torcedores sabem, né, e repito, viu, eles não sabem isso porque eu informei, tá? Eu fiquei sabendo por eles. Aliás, eu nem dei os nomes, né, dos jogadores, mas existe sim, tá? Hoje essa cobrança, né, em relação aí aos atletas, né, aos atletas do Corinthians, tá? Existe essa cobrança hoje aí aos atletas e vai ser feita no CT Joaquim Grava. Corinthians, né? Nada mais, nada menos que Corinthians. É sempre polêmica, é sempre a diretoria. Pô, vou falar primeiro aqui dos jogadores. Os jogadores estão numa preguiça absurda, tem que ter protesto sim, tem que conversar com eles. É o time mais preguiçoso dos últimos 10 anos. Preguiçoso, não o pior time. Pra mim é um dos melhores dos últimos 8 anos aí, é um dos melhores times do Corinthians. Mas é o mais preguiçoso em vários jogos. Escolhe os jogos que querem jogar. Tem que ir lá, tem que pressionar, não é pedir vitórias. Eu sou contra pedir vitórias e acredito que a Gaviões também não está fazendo isso. É pedir desempenho. Dar a vida no jogo, é pedir vontade, porque o time tá sem vontade nenhuma, tá bom? Segundo, Garro, sim, o Garro pode estar de saída do Corinthians e não é de hoje, já faz um tempo que a diretoria tá pensando nisso e eu acho que nesse momento tá mais pra ele sair do que pra ficar. O Dura recebeu uma proposta de novo de 100 milhões, de 120 milhões, de 130 milhões. Eu acho muito difícil receber uma proposta dessa agora pelo Garro. Tem um espião dentro do Corinthians, eles ainda não descobriram, mas tem. Ou eles descobriram e estão até protegendo. É perigoso eles protegerem o espião. Eles estão protegendo pessoas que gastaram o cartão corporativo, comprou Tadala, fez Gandá, eles protegem. Leva os caras até pra reunião. Entendeu? Parece que teve uma racha também na diretoria por causa dessa reunião. Teve uma racha lá, porque pessoas ali querem o bem do Corinthians. Tem uma minoria? Tem, mas tem pessoas que querem. E aí não aceitaram isso. Vamos ver, o Osmar falou que hoje ele vai dar uma entrevista coletiva falando tudo isso. O que aconteceu. Vamos ver essa entrevista dele aí, vamos ver como ele vai sair. Eu acho que o Corinthians continua sendo essa vergonha que né? Quase que perdeu o Furquim de graça. Acabou perdendo por 14 milhões. Ainda é um dinheiro pouco, mas pelo menos pegou alguma coisa por não pagar. Tipo, e eles não sabiam que o fundo de garantia do Furquim tava atrasado, cara. Tipo, olha o nível de pessoas que cuidam do Corinthians. Também troca tanto que o cara que chega não dá nem tempo de ver, já tá saindo e entra outro.
Pô, pelo amor de Deus, cara. Eu não sei. Pra mim, essa fiel urgente. O duro vai ser eles aprovarem essa fiel. Eles que têm que aprovar, então, cara, tá difícil. Tá cada vez mais difícil de acreditar que alguma coisa ali dentro do Corinthians vai dar certo. Cada dia que passa, tá mais difícil de acreditar. Não se esquece de se inscrever no canal do Samir Carvalho aí, o Café do Setorista. O link do vídeo completo eu vou deixar aqui na descrição. O meu nome é Marcelo Scarpim, esse é o Resenha Arena 1910. Se inscreve no meu canal também, deixa o like, deixa nos comentários aí o que você acha. Se você acha que o Corinthians tem salvação? É difícil. Vou estar lá domingo contra o Flamengo e vou trazer vídeos para vocês inéditos da Neoquímica Arena lá, beleza? Valeu, tamo junto demais. Fui!